Oi, pessoal! Bom, para quem perdeu ontem a sessão sobre o acompanhamento do paciente com Fontan, tem duas boas notícias. Uma é que ficou gravada, eu vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser assistir na íntegra. E duas, que eu vou passar um resuminho para vocês de uma sessão que durou quase 2 horas. Bom, eu já fiz alguns vídeos recentes aqui sobre os pacientes que têm a fisiologia univentricular, que a gente chama, que são aqueles pacientes que funcionam como se só tendo um ventrículo, e as cirurgias paliativas que a gente tem que fazer ao longo da vida desses pacientes. E aí, dessas cirurgias, o que a gente culmina é na cirurgia de Fontan, onde então a gente tem a conexão cavo-pulmonar total, que significa que tanto a cava superior quanto a cava inferior passam a ser conectadas direto na artéria pulmonar, e o sangue, né, que já foi utilizado, o sangue sistêmico que já foi utilizado pelo corpo, vai direto para a artéria pulmonar para ser oxigenado, passando no coração uma única vez para então ser bombeado para o resto do corpo. Essa invenção da cirurgia de Fontan, da conexão cavo-pulmonar total, permitiu uma grande melhoria da sobrevida desses pacientes. Porém, é uma cirurgia que a gente chama de paliativa, no sentido de que ela não corrige totalmente, além de ter complicações a longo prazo. Então, a gente precisa acompanhar de perto esses pacientes desde o início, para a gente antever as complicações e tratar precocemente. Alguns pontos importantes que a gente falou na sessão é, primeiro, exercício físico é extremamente importante para esses pacientes, porque o sangue venoso ele vai de forma passiva para a artéria pulmonar, né? Não temos mais a bomba, o ventrículo direito, impulsionando o sangue para a artéria pulmonar. Então, os músculos acabam fazendo esse papel, como se fosse um segundo coração. Então, é muito importante, muito importante mesmo, que esses pacientes façam exercício físico. Obviamente, tendo uma avaliação pré-liberação para atividade física, mas em geral não tem contraindicação para atividade física desses pacientes. Segundo, é que a gente não deve esperar que o paciente tenha sintomas para indicar alguns exames para a gente avaliar, como, por exemplo, o cateterismo cardíaco. Então, assim, a partir mais ou menos do 10º ano, todo paciente com Fontan, mesmo estando bem, mesmo com ecocardiograma bom, ressonância boa, devem realizar o cateterismo cardíaco para avaliação dos fluxos do Fontan e também para avaliação que a gente chama de disfunção diastólica oculta. O cateterismo vai ajudar a gente a avaliar se o fluxo do Fontan está ok, tudo bem que a angiotomografia também pode facilitar, pode ajudar bastante nisso. Vai avaliar também fístulas, que às vezes na angiotomografia a gente também não visualizou, e faz também tratamento. No caso de ter fístulas, no caso de ter alguma obstrução, a gente também pode utilizar o cateterismo para tratar essas complicações. O terceiro ponto que foi discutido ontem foi a pesquisa ativa de fibrose hepática nesses pacientes. A gente sabe hoje que esses pacientes começam a fazer fibrose hepática já logo após o Fontan, é uma coisa que obviamente vai progredindo ao longo do tempo, e muitas vezes o paciente é totalmente assintomático, muitas vezes tem a função do coração boa, então o coração ele está bombeando adequadamente, e muitas vezes os exames laboratoriais não têm alteração. Então a pesquisa com elastografia, seja ela por ultrassom ou a ressonância, que é mais sensível ainda, é extremamente necessária nesses pacientes, e a partir do momento que a gente vê que o paciente de fato está evoluindo com essas alterações hepáticas, que a gente chama de FALD, Fontan Associated Liver Disease, a gente então configura uma falência do Fontan e a indicação para o quarto assunto que foi discutido ontem, que é o transplante cardíaco. O transplante no paciente com Fontan não é só indicado quando a função do coração, né, a sua força, já está prejudicada. A gente pode ter indicação do transplante mesmo com a função preservada, no caso, como eu falei, da doença hepática associada, da bronquite plástica ou da enteropatia perdedora de proteína. São principalmente essas três condições que a gente precisa vigiar nesses pacientes. Em caso ele tenha essas alterações, a gente avaliar então quanto ao transplante cardíaco. No caso da doença hepática, a gente tem que avaliar nesses pacientes também o transplante combinado, que é fígado e coração. Em todos os pacientes também que já têm indicação de transplantar o coração, seja sim por uma função já prejudicada, a gente precisa avaliar o fígado desse paciente
para avaliar também se ele precisa fazer o transplante duplo. Vocês podem estar se perguntando, né? Nossa, mas se o Fontan causa tanto problema, por que a gente não vai direto para o transplante cardíaco? A grande questão é que existe um período que a gente fala de lua de mel do Fontan, que é no início, em que o paciente ele fica muito bem. Ele tem uma melhora já imediata. Antes de ter alta hospitalar, ele já se sente muito melhor do que antes. E ele pode ficar muitos anos dessa forma. A sobrevida do Fontan ela é maior do que a sobrevida do transplante. Então, a gente partir direto para um transplante, a gente estaria queimando muito a largada em relação a isso e prejudicando a sobrevida do paciente. Então, apesar de todos esses problemas, o Fontan é uma excelente estratégia e a gente continua ali com a opção do transplante como uma carta na manga, digamos assim. Além disso, com todos os avanços, a ideia é que esses Fontans vão durar cada vez mais e mais. Mas é importante a gente saber dessa alternativa do transplante cardíaco e não deixarmos esquecer para também não perdermos o timing, o melhor momento para a realização dele. Espero que tenham gostado do meu resumo. Como eu falei, foi uma sessão de quase 2 horas, todos aprendemos muito. Se eu esqueci de alguma coisa, alguém que tenha assistido, me ajuda aqui nos comentários. Quem teve dúvida ainda também, põe aqui nos comentários pra gente. E curte e compartilha esse vídeo com quem mais você acha que precisa saber disso. Precisamos cuidar muito bem desses corações univentriculares.